É aqui, né? Cara, acho que é um lugar que tem uma obra. É aqui. O 2800 é aqui. Ah, É esse condomínio aqui. esse aqui? É, esse condomínio, tu entra ali naquela frente, ó, naquela coluna ali, ó. Beleza, obrigada. Feito, tchau, tchau. Ah, hoje não tô tendo sorte com os passageiros. Puta que pariu, sabe? Deixa eu virar aqui pra não mostrar, moço. Mais uma mal educada pra caralho, sabe? Pensa. Não é daqui, não sabe pedir aplicativo. Por sinal, assim, ó. Ultimamente, como tem dado erro de localização quando o pessoal usa no automático, né? Sempre deu erro de localização. Assim, quando o pessoal deixa no automático, joga pro outro lado da avenida, às vezes um prédio pra frente, outro pra trás. Só que nos últimos dias. Ah, tem que ver o pneu. Não tinha visto ainda hoje. O sensor do pneu gritou. O que eu tava falando? Nos últimos dias, a quantidade de viagem que o pessoal pede no automático, hoje já foram duas. E daí dá num prédio, né? Parece que tá descalibrado. O estagiário descalibrou o GPS lá. Só pode ser. Enfim, só queria mostrar isso aqui, ó. Primeira vez que eu venho aqui nesse prédio que foi construído bonitão aqui ao lado de Guatemi, na Nilo Peçanha, o Estância. Estância Residências do Golfe, NL 2800. Deve ser o nome do comercial. 2790 deve ser a parte do residencial, né? E 2780 não sei. Tá ali, ó. Tocou. Pegar na Nilo para levar para Carlos Gomes. 10 pila, 1.8 km. Assim que eu gosto. Ana Paula, pegar onde? 2266. Acho que é meia hora, né? Pela localização é meia hora. Enfim, registrado aqui a primeira vez, a gente nunca esquece. 10 para 5 da tarde. Eu juro que eu perguntei para ela duas vezes. Mas ensaboada que é, como todo bom jornalista, né? Não me respondeu. Acabei de ter o prazer. Que moça simpática, que moça querida, que moça gente fina. Moça, no caso, moça. Kelly Costa, para quem não conhece, não sabe, Kelly Costa. Hoje apresentadora do Sport TV. Começou aqui com muito sucesso na RBS TV, apresentando o Globo Esporte, Jornal do Almoço e jornal, enfim, né? Todos os programas esportivos da RBS durante um bom tempo. Ela e o namorado, marido dela, namorado, aliás, marido, né? O Bruno Halper. Ele é repórter de campo também, do futebol e tal. Hoje eles estão no Rio, trabalhando na Globo, no Sport TV, né? E eu tive a felicidade de transportá-la agora aqui para o aeroporto. Mais 6 minutos, posso ficar aqui. Peguei ela na casa da mãe dela, ela veio trabalhar no Grenal ontem, né? Eu até brinquei com ela, te deram folga no Grenal? Eu disse, não, eu tava aqui. Dom Pedro 37. Vamos dar ali, pegar aqui então no aeroporto para levar ali para Dom Pedro II. Hotel Master Express, qualquer coisa assim, né? Master, não sei o que. Qual é a porta? 4, setor 4. Será que a Jéssica tá ali por onde me esperando? Enfim, pra quem me segue no Instagram, @Diário de Uber Oficial, deixei lá uma fotinha que eu tirei da Kelly. Coisa mais querida, mesmo conversando e tal. Apresentei o canal pra ela, ela achou muito legal, enfim, né? Tirei uma foto, postei do Stories lá e tá lá registrado. E tentei, fiz duas vezes a pergunta, tá, mas aí me conta. Gremista ou coloradas? Não. Bem saboda que é. Tá, tô aqui no 4, agora só esperando a Jéssica. Cheguei. Eu não vou esperar mais de 2 minutos, porque eu não tenho esses 2 minutos para esperar. Aliás, eu só tenho 3 a partir desse momento. Então, se ela não aparecer, vai ser cancelada com sucesso. E ela que espere o próximo pronto aqui no setor 4, porque ninguém é bobo aqui. 11h30 da manhã. Se liga, que tal uma pausa pra se Não, refrescar? não apareceu. Tá lá na puta que pariu. E... não, eu não posso ir lá. Na puta que pariu. Buscá-la. Aprende a mexer na porra do aplicativo antes de começar a me incomodar. Tibiriçá, agora tem que zerar o cronômetro. Peguei, mas eu tenho que zerar o cronômetro primeiro. Enfim, aquela coisa, né? Passageiro pediu o lugar errado, tem que zerar o cronômetro agora, tem que zerar o cronômetro. Que merda, sabe? Falta 2 minutos pra eu estourar meu estacionamento. Só que eu peguei essa corrida pra Tibiriçá, 30 pila eu vou fazer.
Só que eu não consigo sair em 2 minutos se eu fizer o retorno lá pra buscar o Jonathan. Tem que fazer, zerar o cronômetro. Ah, errei, eu tinha que ter ido por lá. Ah, eu fico puto da cara com esse pessoal que não sabe brincar com o aplicativo, sabe? Puto da cara. Daí fica mandando mensagenzinha atravessada. Ah, mas tu não pode vir até aqui. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Aqui nessa esquina aqui. Ah, motoqueiro, não quer nem saber se eu dou sinal, não. Feito, meu amigão. Uma boa tarde pra ti aí, uma ótima semana. Vocês viram para o motoqueiro que passou pela direita? O cara se atirou e eu vinha vindo dando sinal para parar aqui para deixar o rapaz. E ele se atirou, não quis nem saber, quase me bateu. Depois ele se machuca, vai para o hospital e o culpado que vai e eu vou pro jornal. Motorista desembarca passageiro em faixa de ônibus e fecha motociclista. Eu tô errado aí. 25 para 1 da tarde, aqui em Canoas, Avenida Vitor Barreto, 3 corridas depois, 103 pilinhas. E nada mais. Belo início. Belo início de jornada, 1h30, 103 pilinhas, 103 mais uma taxa, 104,49. Ah, eu não falo sobre ganhos, né? Tem que esquecer disso. Na verdade, eu já tinha esquecido. Mas é que, de fato, eu achei, na verdade, um belo início. Ponto. Se tu achou, esse problema é teu. Eu tô off agora porque eu preciso abastecer. Acabei que eu gravei com o podcast, gastei a gasolina da primeira perna, entre aspas, né? Bons ouvidos para isso. Iniciei a corrida, eu iniciei a jornada, não me preocupei com isso. E quando tô vindo para cá com esse rapaz que eu peguei lá na Protásio Alves, no fim a viagem para o aeroporto que eu ia buscar, o passageiro cancelou, mas entrou outra na sequência. Melhor, inclusive, que a primeira. Lá para Protásio Alves, na altura do Morro Santana. E daí, na sequência, entrou essa corrida aqui para Canoas. E quando eu tô vindo com o rapaz ali na Carlos Gomes, toda trancada, arranca e para, sabe? Pá! Acendeu alerta de pane seco. Eu respirei fundo, disse, não, vai dar. Tem 2 pauzinhos ali ainda. Vai dar. Deu. Pelo menos até aqui em Canoas. Agora eu vou no posto Maribrax, que tem aqui do lado atrás do shopping em Canoas. Ah, tem que comprar o cupom, inclusive. Ali tem baratão. E foi esse tempo, tava lembrando agora, quando eu comecei lá atrás, em 2017, 17, 18. Quando a gente saía de Porto Alegre, a gente aproveitava para encher o tanque, né? Porque a gasolina na região metropolitana de Porto Alegre sempre era mais barata que Porto Alegre, né? E hoje a mais barata que eu vi, 635 aqui em Canoas. Não que Porto Alegre seja muito mais barato do que isso, mas está menos que 635 na maioria dos postos. E ali não sei, deixa eu ver. Deixa eu abrir o baratão, ver como é que tá o posto Maribrax ali. Quanto que tá o litro da gasolina pelo baratão, né? Eu não tenho cupom nenhum, tá? Antes que me pergunte, eu não sei. Faz tempo que eu não abasteço com baratão, então eu não sei dos cupons de desconto. Mas o litro deve estar mais barato, independente disso. Combustível comprar. Maribrax, 5,90. Porto Alegre, se eu tivesse me organizado direitinho, eu abastecia 5,40 no... Também não sei se não subiu. Nós estamos com uma guerra, né? E vai impactar diretamente o petróleo, aquela coisa toda. E é questão de tempo a gasolina disparar. Então todo dia é uma surpresa. Por exemplo, no último abastecimento que eu fiz, eu acho que eu comentei com vocês no sábado, eu abasteci no posto que tem ali do Chaves e Ipiranga, estava 5,83 aquele dia. E hoje já está 6,29. Eu sei porque eu acabei de passar por ali. Ou seja, já subiu de saldo para hoje. Só por essa incerteza da guerra, né? Enfim. E quem paga a conta? Nossa. Feito, já vamos voltar direto pro cemitério. Vamos direto pro cemitério. Sair daqui direto pro cemitério da Santa Casa. Finalizei aqui o abastecimento no posto. Foi só encostar numa vaguinha para respirar fundo, esperar e ter paciência. Que tá tudo roxo aqui.
No mapa aparece mais 10,25. Na prática era mais 5 que estava me pagando. Vê se é isso mesmo que está me pagando. 5,25. Ó, ganhei 25 centavos da máquina. Pensei, tá, ligo o X e faço umas curtinhas aqui e vamos esperar no Comfort. Vou esperar um pouquinho no Comfort, né? Tocou. 45 pilas. O cemitério da Santa Casa. Os caras. Não, 400 é lado esquerdo de quem sobe, né? Então é o São Miguel e Almas. Direto de Canoas pro cemitério. É aquela pergunta que eu sempre me faço, né? E às vezes eu te faço também. Como agir em viagens assim, né? Quando tu leva ou quando tu busca no cemitério. Como se nada houvera, como se realmente fosse mais uma viagem. Com um pouco de empatia, que eu acho que é a resposta correta, né? Ou com indiferença, foda-se. Eu acho que o cara tem que analisar qual é a situação do passageiro e depois tomar uma decisão, né? Mas a sobriedade para mim é a sobriedade, a postura sóbria, né? Em relação a qualquer tipo de viagem, talvez seja uma regra que nunca vai dar errado, né? Essas motinhas de merda, ó. Isso aqui eles podem fazer, ó. Daí eles querem direito, tá? Passa agora, mano. Uns piazinhos. Eles vão passar com certeza na sinaleira, eles vão me passar. Eu quero ver aqui, ó. À direita, essas motos elétricas que virou febre agora. Os piá andando com essas motinhas no meio do trânsito. Daí eles não respeitam o sinal. Quer ver que eles vão me passar o vermelho? Tomara que eu esteja enganado que eles parem no vermelho. Mas eu aposto com vocês que eles vão passar o vermelho, ó. Passou um, passou o outro na bicicleta com o motor, ó. E lá, e foram, ó. Ó lá, ó. E empinando ela por cima. Daí é aquela coisa, né? Querem direito de se movimentar, que a gente respeite, que a gente dê prioridade, que a gente tome cuidado, beleza. Eu não tô aqui para ficar me incomodando, encostando em motoqueiro e ciclista e o raio que o parta. Mas por que não para no sinal vermelho também? Né? Só quer ganhar, pagar não quer. Peguei na prática agora, tia. Espero que eu não tenha identificado pessoalmente esses dois rapazes. Não é meu objetivo. Isso aí acontece com vários. Na praia era um terror andar lá naquela porra daquela Paraguaçu. Já não bastasse a Paraguaçu, tinha que tomar cuidado com os patinetes que andavam. Os patinetes é a mesma coisa, né? Eles querem respeito da nossa parte motorista, que tem que ter, óbvio que tem que ter, mas não respeita a porra do sinal. Passam no meio, vão pra calçada, sabe? E ciclista em geral é a mesma coisa. Tá, já misturei um monte de assunto aleatório de novo, né? Sobriedade, eu acho que a sobriedade, a postura sóbria perante um passageiro é sempre uma receita certa, né? Sempre, independente da situação. Teu time ganhou, foi campeão, tem que buscar um gremista, seja sóbrio. Se a situação te levar a ficar eufórico, um abraço aos tricolores aí, campeões gaúchos ontem, só para não passar batido. E aos colorados também, que não foi dessa vez de novo. Mas quem sabe um dia... Não, no ano passado foram campeões, né? Chega de falar bobagem. Cadê o... Tá na rua de trás. Nossa, puta que pariu. Eu tô certo, o mapa que tá errado. Daqui, ó. Olha aqui como é que tá. Vocês estão vendo aí, ó? O mapa tá marcando nessa rua aqui que chama Federico Ludwig. E o PIN dele tá lá do outro lado. Agora eu vou parar aqui. Nessa esquina, que é bem na esquina. Tem um senhor ali. Será que é ele? É ele. O PIN tá errado. Lá vem vindo ele. E não parece... Boa tarde, é Bruno? Isso. E pelo menos desde aí, 2007, 2008, foi quando ela foi cremada. É aqui, né, meu amigo? Isso aqui, ó. É, com certeza é aqui. Tá bom. Feito. Obrigado aí, uma boa cara. tarde aí pro Bom senhor. trabalho pra ti aí. Obrigado, uma ótima semana. Nossa, fica com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Não descobri o que ele veio fazer aqui, não perguntei também, mas tá muito normal, digamos assim, para um velório. Não trabalha, porque não sabia nem se era realmente aqui, então realmente deve ser para um velório que ele tá vindo, né? E tá marcado o PIN errado porque quem pediu foi o filho dele, que ficou dentro de casa, no fundo do condomínio, no caso daquela rua lá onde eu peguei o senhor esse. E por isso que o PIN tava divergente ali quando eu tava falando pra vocês. Enfim,
1h22, agora vamos buscar a Rossana para levar lá para Vigário e seguir o Diogo. E uma clássica do repertório Love I Need. Cara, não tem minuto de sossego. E Rossana na calda, eu finalizei, já tocou, a Gisele tá me esperando. Eu acho que eu vou repetir essa passageira. De novo, Gisele tá me aguardando. Eu acho que eu já repeti essa passageira. Mas eu queria mandar um abraço pro 3336 táxi aqui de Porto Alegre, não sei o nome do amigão. Embarcou exatamente na minha frente um senhor com cadeira de rodas aqui, mas antes disso ele chegou, me cumprimentou, me trocou uma ideia. E ele disse, pá, eu não acredito que o Moisés tá almoçando. E eu tava de, né, vocês viram, né? Só desculpa, meu amigo, taxista. Não peguei o nome dele. É a Gisele agora no IBCM, isso mesmo. Sempre tenho dificuldade de falar essa sigla. É uma clínica que tem aqui no bairro Menino Deus, Barão do Triunfo, com Gonçalves Dias. E viagemzinha para levar ela para Lucas de Oliveira. Não vi o número. Então, Lucas. Ah, não aparece aqui, mas enfim. Lucas de Oliveira. Tá? Deixa eu ver se eu reconheço ela. Não reconheço. Não reconheço aquela Gisele ali. Mas esse nome não é Gisele com 2 S no caso, né? Não reconheço ela, não. Mas eu acho que é a segunda vez. Parou. Trouxe a moça aqui pro Hotel Art Design, qualquer coisa assim, aqui na Lucas de Oliveira. Eu achei que fosse tocar imediatamente. Me enganei profundamente. 2h30 da tarde. Lucas de Oliveira, no alto do morro, aqui no bairro que é Bela Vista ou que é Monte Serra? Um dos dois, né? Ou Rio Branco. Agora não sei, fica na dúvida. Aqui na minha frente vários colegas taxistas. Ali é o ponto cheio. Ponto cheio de colega taxista parado. Tudo na resenha deles lá. Sai daqui. Aqui é o Tado Internacional, pra quem não sabe. Onde o Internacional fica nos dias de concentração. Antes de jogos aqui em Porto Alegre, né? Eles ficam concentrados aqui e depois saem daqui. Arte Hotel Transamérica. Já foi vários aqui. A última vez era Radisson. Daí trocou, já foi outro também. Vão trocando as bandeiras, marcas, enfim. Sei lá qual é a negociação que a gente tem. O que eu vou fazer aqui? Para onde eu vou? Rodar um travesseiro vazio sem chamada. Não vou por 925 da Independência por 9 pila. Mas não vou mesmo. Vamos respeitar. Olha aqui, ó, um pouquinho antes da faculdade de artes, na frente de um Zafari. E vou esperar um pouquinho aqui, ver se toca alguma coisa. Não tem por que rodar vazio nessa região aqui, tio. Ou tô errado aí. O cara tá lá no travesseiro, passando raiva, demorando pra tocar, liga X, daí vem uma coisinha ali, não sei o que lá, um desaforo, não toca, e se arrasta, e perde tempo, e pá, toca. Cavalhada, vamos pra cavalhada. Vamos pra cavalhada. Aí tem que pegar, não é pra ali que eu tenho que ir, tio. Tá, mas eu posso fazer o retorno lá por cima. Tá, daí vim pra cavalhada, né? Eu chego aqui, tá tudo roxo. Lá pra cima, no travesseiro agora. Então o que eu vou fazer aqui agora, tio? Vou mijar, é isso que eu vou fazer. Só fazer o retorno aqui na cavalhada, na Campos Velho. Aqui, ó. O caminhãozinho passou ali, o caminhão do frete. Vocês não viram no vermelho, como se não houvesse amanhã. Não quis nem saber. Se eu for reto, já tô em casa, eu vou pra casa, né? Mas não tá na hora de ir pra casa ainda, tenho contas a pagar. E satisfações pra dar pra sociedade dos boletos, né? Vamos retornar aqui, vamos descer a Campos Velho, vamos parar para mijar aquele posto Piranga que tem à direita. E depois chulhar uma viagem em direção ao Edredom.
E porque tá tudo roxo, começou a chover devagarinho, foi uns pingos, na verdade, nessa viagem que eu vim com a Ariana, que não é a Ariana. Tentei fazer uma brincadeira com ela, acho que ela não gostou. Mas eu não entendi porque que ela não gostou. Não teve maldade nenhuma da minha parte. Fui buscar a Ariana e eu disse, boa tarde, Ariana. Ela entrou, isso aí, não sei o que, bababá. É a Ariana mesmo? Ou é canceriana? Ou é taurina? Daí ela só respondeu, não, é a Ariana mesmo, só de nome. E nada mais. Assunto encerrado. Ficou quieta e saiu calada, né? O errado sou eu. O errado sou eu. 13h33. Ó, tocou 8h21. Ah, vamos se respeitar. 8h21. Isso que me faltava mesmo. Essa aqui? Feito, meu amigo. Uma boa tarde e uma ótima semana pra ti. Valeu, mano. Aí está. 2 viagens depois, vim parar a 100 metros de distância, da onde peguei a senhora que eu levei lá pra Cavalhada, que foi nesse prédio bem em frente que vocês estão vendo aí na esquina da Almirante Barroso. Opa, vamos dar ali. Com a Cristóvão, esse prédio aqui, ó. Onde eu peguei a Ariana. Palatos, restaurante. Ah, é pro contrário, Daniel, eu não vi. Vamos ter que fazer o retorno agora na Emancipação. Vai pegar a Adriana e levar pra Anitta. E começou a putariazinha dentro do edredom. Com chuva, meia boca, é verdade. Mas o que mais me surpreendeu nessa viagem que eu fiz agora da Ipiranga pra cá, a primeira eu larguei ali na Barão do Triunfo, é que o trânsito tá bem de boas. Peguei o túnel pensando, bah, agora vou me foder nesse túnel, né? Agora são 4h17. Essa chuvinha e tal, aquela coisa toda. E não, de boaça. E aqui a Cristóvão também, que é um lugar que tranca bastante, também tá de boaça. Vamos ver a Anitta, né? A Anitta, passei hoje já, passei. Mas a Anitta é a Anitta, não tem jeito, né? A Anitta sempre é a Anitta. Assim como a Protásio sempre é a Protásio. Enfim, aquelas tranqueiras tradicionais que a gente já tá conhecendo. Bora ali buscar a Adriana para mais uma corridinha. Agora sim, já no vucu-vucu da putaria do travesseiro. Impressionante como o pessoal normalizou a falta de educação valendo, né? Impressionante como o pessoal normalizou a falta de educação valendo. Deixa eu pegar a esquerda da Anitta aqui pra fugir da direita, no caso. Tá, tu não tá vendo que eu tô dando pisco, merda? Porra! O cara vinha lá de trás, eu dando pisca desde sempre, e ele não queria vir pela esquerda, ele queria ir por baixo. O que ele fez? Acelerou pra chegar perto de mim o suficiente pra achar que eu tô trancando ele. E ele tinha que ir pro meio. Era só eu dar na direita, pegar na direita lá em cima. Ah, cara, falta de educação me mata de raiva. Não, me mata não, tô vivo ainda. Deixa eu contar a fofoca dessa senhora então, com seus filhos. Peguei ali a senhora lá na Cristóvão Colombo, seus 2 filhos adolescentes, uma barbearia, estavam cortando o cabelo, os guri. Tá, vieram os 2 grandes, sei lá, 12, 15, 18 anos, sei lá, interessa. Se acomodaram rapidinho no carro, Cristóvão Colombo, tá tudo certo até então, né? Tudo perfeito, cinto de segurança, ela, filhos, coloca o cinto, não sei quem, bababá. Cara, em 30 segundos estavam os 3 acomodados de cinto de segurança e o Moisés rasgando a Cristóvão. Tá, até aí tudo perfeito, melhor possível, né? Aí peguei a quentina direita. Ela me abre o celular pra fazer uma chamada de vídeo pro marido que tá em Brasília. Eu pensei, tá, deve ter acontecido algum desastre, tá dando um retorno de alguma notícia importante, né? Alguma coisa imediata que não pode esperar 5 minutos. Não? Como é que se diz conversa de... sabe? Futilidade, assim, porque não sei o que, porque bababá, porque a chuva, porque o céu, porque o raio que o parto, o cara constrangido lá do outro lado. Ele deve ter visto que ela tava num carro. Não queria responder muita coisa, eu acho que, sei lá. Cara, normalizaram a falta de educação. O que passa na cabeça de uma pessoa fazer uma chamada de vídeo dentro de um carro com 4 pessoas, 3, um estranho, né? 2 filhos, ok.
Assim, normalizou. Uma viagem de 10 minutos. Ela não podia esperar chegar aqui para fazer essa ligação pro marido para saber se tá tudo bem? De novo, um assunto fútil, sem importância alguma, sem emergência alguma. Vou parar aqui no posto VIP do Borba. Lá na frente, bem na frente da loja. Por sinal, vocês já viram essa loja nova aqui? Demorou, mas ficou pronta. Demorou uns 3 meses até ele ficar pronta a loja, mas tá sensacional. A loja aqui do posto VIP do Borba, Carlos Gomes, quase esquina com a Bagé. Não vai tocar nada, nem pra mandar merda pelo jeito, tia. 4h33 da tarde. Aí está, bom dia, pessoal. Segunda-feira, 9 de março de 2026, agora são exatamente 5 para as 11 da manhã. 10 horas 54 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. Não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, deixa eu mostrar para vocês onde estou. Hashtag onde estou. Estacionamento do Carrefour da Bento, Carrefour Partenon, super hipermercado Carrefour, aqui no bairro Partenon, na Avenida Bento Gonçalves. Mas o que eu tô fazendo aqui? Vim fazer rancho? Vim fazer compras? Não, negativo. Eu vim gravar um podcast com meu amigo, meu bruxo, seguidor, motorista de aplicativo, influencer também, o Guri da 99, Marcos Cardoso. Então, se por acaso tu não segue o Marcos ainda, por acaso, por algum motivo ali, é minha vontade, lá no Instagram, no TikTok e no YouTube, @o Guri da 99. Gente finíssima ele. Trocamos uma ideia agora durante a última hora. Errei. E agora vamos sair daqui, né? Porque se tocar aqui dentro eu não vou fazer mesmo. Então vamos minimizar o estresse e o desgaste com o passageiro e aquela coisa toda. Segunda-feira, então, segunda semana do mês de março. Normalmente a segunda semana ela continua com a demanda alta, não tão alta quanto a da primeira, é verdade, mas continua com uma demanda alta. E agora começou um chuvisqueiro, tá nublado, e eu tô na hora do limbo, é verdade, então não dá pra querer muita coisa de agora, mas eu acho, e sinto, e espero, e trabalharei para isso, que vai ser um dia produtivo e que a meta vai vir depois do tempo necessário, né? Fácil nunca é, mas eu acho que se trabalhar certinho, focado, com a cabeça baixa, dá para atingir o meu objetivo. Então é isso, deixa eu me posicionar aqui no bairro Intercap. Estou saindo do supermercado, vou parar aqui na próxima rua à esquerda, na rua Marconi. Ali tem um monte de prédio, um monte de gente mora por aqui. De qualquer maneira também estou perto da PUC, né, de alguma maneira perto da PUC, e ali eu vou parar e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Podia ser Jabá, né, seu Zafari? Cala a boca, merda. Podia ser Jabá, né, seu Zafari? Mas não é. Pelo menos por enquanto. 7h26 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na área de embarque e desembarque do Bourbon Carlos Gomes. Só queria comentar sobre isso. Esse shopping aqui, eu acho que eu já falei outra vez, ele tá completamente flopado, né? Eu vejo assim de fora, passando de carro e tal, muitas lojas vazias e tal. Acho que o pessoal não comprou a ideia de um shopping de alta, né? Porque a ideia é pegar o pessoal rico daqui da região. Talvez eles não tenham conseguido acertar, pelo menos por enquanto, né? E esse shopping tem mais ou menos uns 6 meses, se não me engano foi outubro, final de outubro que ele foi inaugurado. E eu demorei uns 2 meses, eu acho que a primeira corrida que eu peguei aqui, acho que demorou uns 2 meses. E no total, até hoje, não devo ter feito 10 corridas entre busca, coleta, né, e entrega, que foi o caso agora. Eu só estou chamando a atenção
que é pela primeira vez desde que esse shopping existe, Zafari Ipiranga. Ah, não, eu não vou voltar a fazer toda a volta da quadra para levar pro Zafari Ipiranga. Era pegar aqui de novo, no mesmo lugar. Pela primeira vez desde que esse shopping existe, eu fiz 2 corridas no mesmo dia aqui. Hoje mais cedo eu peguei eu trouxe uma senhora pra cá também, só que daí pra torre comercial do shopping, e agora eu trouxe uma outra senhora que veio aqui, não conhecia o shopping, disse que eu não sei onde tem que parar, onde tem que ficar e tal, não sei o quê. Eu disse, tem uma área aqui, senhora, larga a senhora aí e a senhora passeia. Enfim, só uma curiosidade, porque na minha cabeça lá atrás, quando falaram, vai ter um shopping na Carlos Gomes, Bourbon, na minha cabeça é bombar, né? Porque a maioria dos Bourbons são bombados em relação à movimentação, né? Todos, tipo, a maioria não. O Ipiranga, né? Não se fala. Ponto de encontro do inferno, principalmente no final de semana. E o Country Valley, que também estão sempre lotados e tal. O Hotel Teresópolis é flopado também. Assis Brasil também está sempre cheio, mas lá acho que foca mais no supermercado. Enfim. E na minha cabeça, esse Bourbon também ia ser nesse nível, assim, de corrida o dia inteiro, todo dia, vai e volta com passageiro. Não se confirmou. Não se confirmou valendo, pelo menos por enquanto. Já que não tocou nada mais, além dessa Zafari que eu deixei para passar, vou chegar aqui no posto do Borba mais uma vez para dar um mix e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Feito então, 9h07 da noite, já na Zona Sul de Porto Alegre, rumo Cafofo do Sol. Finalizando mais um dia por aqui. Um belo dia de trabalho, sabe? Um belo dia de trabalho. Gostei do final de tarde hoje, fiz umas corridinhas interessantes. E agora me diverti na volta da URSS como eu gosto. Depois das 7h30, 8 horas, só fiquei no Golfinho, Cidade Baixa ali. Vários de vocês passaram por mim e me buzinaram. Eu vi que o local para o Moisés ser reconhecido é nos puff, não tem jeito, né? Onde tem a maioria do motorista de aplicativo, pelo menos neste horário. E pouco trânsito também. É isso, gostei do dia, foi bom, consegui fazer o que tinha que fazer. Nada de extraordinário e nada abaixo também. Um dia normal, um dia para o mês de março Dito isto, estou cansado pra caramba, pra variar. Só para lembrar, amanhã, então, na terça-feira, dia 10, não vai ter vlog. Amanhã vai ao ar o 18º, acho, episódio. Já foram 18, hein? 18 postados, tem mais uma meia dúzia na gaveta e mais uma meia dúzia a ser gravado nas próximas semanas aí. Já falei pra vocês que eu tô adorando fazer. Dá uma carga de energia pra começar a trabalhar nesses dias que eu gravo, sabe? Outro dia eu comentei, acho que foi sábado, que bateu a ansiedade valendo. Depois eu fiquei pensando, o que será que fez, o que aconteceu diferente daquele dia pra ter me batido a ansiedade. E foi justamente no sábado, depois de 5 dias seguidos de gravação, que eu não gravei com ninguém. E daí faltou talvez essa carga de energia que eu recebo do meu convidado aqui. E tem sido assim com todos, sem exceção. É muito legal essa troca, é muito gostosa essa troca. O reconhecimento por parte de vocês e a interação e saber que alguma coisa eu estou fazendo de certo nessa história de internet, né? Alguma coisa de certo eu estou fazendo. Isso é muito legal, é muito gratificante. Pois bem, amanhã o pai da Aurora e da outra menina que desculpa, Maurício, eu não lembro o nome dela, mas a Aurora inclusive mandou áudio esses dias para mim. Amanhã vai ao ar o episódio com o Maurício Paré, um rapaz, um motorista de aplicativo, seguidor deste canal, pai da Aurora, 4 aninhos, se não me engano, tem a Aurora, e ver os vídeos com ele. Me chama de Gordinho Daniel. Vocês vão ver no vídeo se ele conta essa história amanhã. Vão ver no episódio amanhã, ele conta essa história. Um rapaz trabalhador, valendo, se vira para cuidar, para criar as duas filhinhas junto com a esposa, que é confeiteira, trabalha na internet também, divulgando o trabalho dela. E muito legal, então eu deixo o convite para
para vocês acompanharem aí amanhã às 19 horas o episódio com o Maurício Paré aqui no canal Diário de Uber. Mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Então é isso, não tem mais o que falar, tô cansado. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.